Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um curso preparatório para analista e técnico top dos tribunais. Meu nome é Tatiana Scaranello, sou professora de noções de sustentabilidade e direito ambiental aqui do curso ênfase. E é com grande honra que eu serei a professora de vocês nessas 12 aulas, totalizando 6 horas dessa disciplina que está sendo cobrada de forma tão incisiva pelos concursos públicos. Então, nós temos uma cobrança incisiva de noções de sustentabilidade nos concursos de TRE e nos concursos também dos tribunais federais. Vejam, é uma disciplina nova, entre aspas, porque nós vamos ver todo o histórico da sustentabilidade em âmbito internacional. Vocês vão verificar que desde a década de 70, a minha disciplina ela já era, meio que conhecida mundialmente por causa das normas soft law, que são recomendações do direito internacional, mas foi com a Rio 92 que nós tivemos o conhecimento mais amplo do que é noções de sustentabilidade. E o Brasil, apesar desde a década de 90 já se deparar com noções de sustentabilidade, até porque nós tivemos essa declaração do Rio acontecendo aqui na cidade maravilhosa, onde é a sede do curso ênfase, eu estou gravando aqui para vocês nesse mês de maio. Apesar de, desde a década de 90, agora que nós estamos verificando as empresas, as pessoas jurídicas de direito privado e também as pessoas jurídicas de direito público preocupadas com noções de sustentabilidade. Quando eu vou para a Câmara dos Deputados em Brasília, o que eu mais vejo lá? Aqui nós adotamos práticas de sustentabilidade. Nós estamos de acordo com a A3P. Então vejam, pessoal, agora que a administração pública está começando a se preocupar com o meio ambiente. Então, por que nós estamos estudando noções de sustentabilidade? Porque além de ser cobrado na prova do concurso, vocês vão verificar quando vocês forem analistas e técnicos dos tribunais superiores, dos tribunais regionais e dos TREs, vocês irão verificar que, todos os órgãos públicos, seja o Poder Judiciário, mas também seja, no caso, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, as 3 esferas de poder e seus órgãos estão se adequando a essas questões de noções de sustentabilidade. E agora também com a nossa lei, a nova lei sobre as empresas estatais e também as sociedades de economia mista, nós temos que elas também deverão adotar práticas de sustentabilidade, como a Petrobras. Então, percebam que nós estamos, nos voltando para uma disciplina moderna, entre aspas. Então, nós precisamos conhecer essa disciplina. Então, vocês irão se deparar com práticas no dia a dia. Irão verificar que, além da preservação do meio ambiente, vocês, que serão servidores públicos, também deverão ser respeitados. Vocês deverão ser respeitados não apenas em relação ao horário de trabalho, mas também na questão das funções, serem valorizados no ambiente de trabalho. Isso também faz parte de sustentabilidade no Poder Judiciário. Então, é importante vocês conhecerem os seus deveres, mas seus direitos também. E como que o servidor público ele vai garantir essa sustentabilidade no ambiente de trabalho? Ele irá colaborar com a questão da reciclagem, com a questão da reutilização de resíduos sólidos. Nós vamos verificar qual que é a diferença entre resíduos e rejeitos. Vamos estudar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, também a questão da mudança do clima que vem sendo cobrado de forma incisiva esse ponto nas provas, principalmente Banca CESP. Então, se você está se preparando para uma prova de analista do STJ ou para uma prova de TRE, como foi a do TRE de Pernambuco, que a Banca CESP cobrou a minha disciplina de forma bem, exagerada, digamos, porque as questões eram enormes e abarcavam vários pontos de noções de sustentabilidade, você deve prestar atenção nesses pontos mais contemporâneos. Acordo de Paris, correlacionando o Acordo de Paris com os princípios do meio ambiente, ok? Os princípios do direito internacional do meio ambiente e também os previstos na Constituição Federal de 88. Por isso, pessoal, nós vamos ter aqui também alguns pontos estudados da minha disciplina de direito ambiental.
Mas, professora, qual que é a diferença de noções de sustentabilidade e direito ambiental? Direito ambiental, nós vamos estudar princípios, as normas na Constituição Federal de 88, quanto à questão de repartição de competências legislativa, material, mas também a lei do SNUC, nós temos o novo Código Florestal, licenciamento ambiental, pontos de direito ambiental. Ao passo que noções de sustentabilidade, nós vamos verificar como que a preservação do meio ambiente ela está ligada ao direito administrativo, por exemplo. Como que a administração pública ela vai, no caso, viabilizar práticas de noções de sustentabilidade no seu âmbito interno, tá bom? Mas, lembrando que não há como separar direito ambiental de noções de sustentabilidade. Por isso que nós vamos ter alguns pontos aqui importantes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que escolheram o curso ênfase. Saibam que foi a melhor escolha. Nós estamos batendo recordes em aprovação dos candidatos, tanto no TRE de Pernambuco, também nós temos do TRF da 2ª região, que nós, no caso, elaboramos um aulão gratuito aqui no curso ênfase de correção das questões e também um aulão de véspera. Então, vejam, vocês estão aqui participando desse nosso preparatório, mas vocês possuirão outras ferramentas para que nós tenhamos, garantida a sua aprovação. Então, além das aulas, vocês terão disponíveis os resumos elaborados pelos meus monitores que assistem às aulas e fazem resumos. Vocês terão os meus slides, que são muito completos, com resolução de questões. E também tem um simulado, que eu sempre preparo algumas questõezinhas para vocês responderem. Tá bom? Então, feitas essas considerações, pessoal, eu gostaria que vocês me seguissem no Instagram, principalmente. Diariamente, eu posto dicas de direito ambiental e noções de sustentabilidade na minha página do Instagram, sempre atrelado ao curso ênfase. Também, eu sempre respondo os alunos, às vezes demora um pouquinho, porque a vida de professora é sempre corrida, eu vivo em aeroportos e escrevendo livros, e também sou advogada. Então, vejam, a professora sempre está nativa, mas eu sempre respondo os alunos, então não fiquem bravos se eu demorar um pouquinho, não é descaso, ok? Também o Facebook, nós temos também um grupo no Facebook, Direito Ambiental e Direito Aduaneiro com Tatiana Scaranello, eu sou professora de Direito Aduaneiro para Carreiras Fiscais, e o Periscope, @Tatiana Scaranello. Mas eu sempre faço lives aqui do curso ênfase. É mais uma ferramenta que eu, no caso, disponibilizo para vocês seguirem o Periscope, tanto o meu quanto do curso ênfase, para que nós sempre tenhamos um contato mais íntimo. Às vezes, esse contato, professora, através do laptop, se torna meio frio. Mas não, eu tenho essas ferramentas para me aproximar mais de vocês. Tá bom, pessoal? Então, eu estou com vocês até suas respectivas aprovações. O curso ênfase está com vocês até a posse. Ok? Então, vamos lá. Bom, como eu havia falado, são 6 horas. 6 horas de teoria e resolução de questões. Em relação às questões, vejam, são questões ainda, um pouco simplórias, diferentemente do que a Banca CESP vem cobrando. Então, vocês vão encontrar questões da Fundação Carlos Chagas e da Consuplan e da Banca CESP. São as 3 bancas que estão cobrando noções de sustentabilidade. Fundação Carlos Chagas já cobrou nas provas do TRT, salvo engano, da 23ª região de 2016. A Banca CESP, TRE de Pernambuco e também STJ, e a Consuplan, TRF da 2ª região. Foram questões da Consuplan bem tranquilas, mesmo que às vezes contraditórias, Nós tivemos algumas questões passíveis de recursos. Mas, enfim, não são muitas questões. Às vezes o aluno fala, professora, você corrigiu, 40 questões com a gente em aula, mas é muito pouco. Tudo bem, eu sei que mas é uma disciplina que está sendo cobrada agora. Então, não tem como, nós descobrimos várias questões de noções de sustentabilidade se é uma disciplina nova nos concursos, tá bom? Então, as que tem aqui no material, elas são boas para nós fixarmos o conteúdo, as teorias que nós vamos estudar, mas eu, às vezes, crio algumas questões e disponibilizo aqui para o curso ênfase, no mesmo modelo que estão sendo cobradas, tá bom? Então, fiquem atentos. Bom,
O que acontece? Vamos partir do geral. Em direito ambiental e noções de sustentabilidade, nós sempre temos que verificar a ótica internacional. Então, vamos estudar primeiro o direito internacional do meio ambiente. Precisamos aprender os princípios, precisamos aprender as normas soft law, que eu já mencionei algumas para vocês. Depois nós vamos para os princípios da Constituição Federal de 88. Estudaremos também o artigo 225 da Constituição Federal de 88. E, superada essa parte, vamos nos aprofundar nas legislações infraconstitucionais domésticas. Nós vamos estudar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Mudança do Clima. Depois nós vamos estudar resoluções que nós temos do TSE, uma resolução de 19 de abril de 2016 que está despencando nas provas de TRE. Também nós temos portaria do STJ, nós temos um decreto que menciona sobre licitações sustentáveis, que modifica a Lei 8666 de 93. Nós também temos, no caso, a A3P, Agenda Ambiental da Administração Pública. Nós temos duas resoluções do CNJ. A principal é a 201 de 2015, que dispõe sobre noções de sustentabilidade no Poder Judiciário. E, por fim, nós vamos estudar a acessibilidade, que foi cobrada na prova do TRF da 2ª Região Consulplan. Embora, gente, há uma crítica, porque acessibilidade, o que tange para a nossa disciplina de noções de sustentabilidade é a questão do desenvolvimento nacional sustentável, que é um dos objetivos das licitações públicas, de acordo com o artigo 3º da Lei 8666 de 93. Mas a Banca Consulplan, ela inseriu no edital, né, quanto à disciplina de noções de sustentabilidade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, para que vocês não sejam lesados, nós vamos estudar. E também nós temos um ato conjunto do TST. Você que está se preparando para analista do TST, embora, né, há rumores de que não será cobrada a minha disciplina, mas vejam, o TST também observa práticas de noções de sustentabilidade. Possui, inclusive, uma norma interna sobre a adoção dessas práticas. Então, cuidado. Às vezes você vai encontrar surpresa na prova, e comigo não. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Bom, direito internacional do meio ambiente. O que nós precisamos saber? Nós temos aqui o princípio do antropocentrismo, ou seja, o homem, ele é o centro de tudo. O homem, ele deve sim preservar a natureza, mas para garantir a sua subsistência. Então, a natureza, ela serve ao homem, ela serve à humanidade. Ela nos dá recursos naturais para que nós possamos manter, né, no caso, uma vida agradável. Mas nós também temos que utilizar esses recursos de forma consciente. Então, vejam que há uma troca. Nós devemos utilizar os recursos de forma consciente, preservando a natureza. E nós iremos utilizar esses recursos que a natureza produz e nos dá, para que nós também consigamos abarcar, né, um desenvolvimento econômico e também um respeito social, diminuindo as desigualdades sociais, erradicando a pobreza. Até porque vocês vão verificar que nós temos a Política Nacional da Mudança do Clima, um instrumento que é o desenvolvimento da tecnologia, que é um instrumento viável para garantir uma preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, pessoal, essa coisa, né, não, só vamos preservar, não vamos desmatar, não vamos fazer nada, isso é de lado, tá? Nós temos, sim, que utilizar a natureza de forma consciente e garantir, inclusive, o desenvolvimento tecnológico, que é benéfico para a proteção ambiental, tá bom? Nós temos aqui a cooperação internacional, ou seja, os estados, eles devem cooperar entre si para garantir que aquele outro estado que está em desenvolvimento receba recursos para viabilizar uma preservação do meio ambiente, da atmosfera, reduzindo as emissões de gás de efeito estufa na atmosfera,
Até porque vocês sabem que essa questão da poluição da atmosfera, através da emissão de gás de efeito estufa, é uma poluição denominada de transfronteiriça. Como assim, professora? Imagine na Europa. Imagine que a França, ela emite, né, ela lança vários gases de efeito estufa na atmosfera. Lógico que aquela nuvem vai se deslocar até a Espanha, por exemplo. Nós não temos uma fronteira. A natureza, ela desconhece fronteiras. Então, nós temos uma poluição transfronteiriça. Então, há necessidade dos estados cooperarem. Há necessidade dos Estados Unidos da América cooperarem com a proteção do meio ambiente e com, né, a redução de emissão de gás de efeito estufa na atmosfera. Até porque, se algo acontecer em regiões próximas, também esse algo, essa catástrofe ambiental, irá prejudicar os Estados Unidos da América. Por isso que o discurso do Trump, né, é muito, assim, contraditório. Então, cuidado. Então, vejam, cooperação internacional. E o Acordo de Paris, que é um acordo fruto da COP21, que nós vamos estudar mais à frente, ele preza pela cooperação internacional. Porque os países desenvolvidos, eles deverão transferir um valor significativo para um fundo que será administrado em prol dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Esses termos já não são mais utilizados em comércio internacional, mas, né, para nós mantermos uma conversa mais próxima, só para vocês entenderem. Então, há necessidade dessa transferência de recursos pecuniários, valores pecuniários de 100 bilhões de dólares anualmente, para o fundo para garantir a preservação do meio ambiente em estados que estão em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Promoção do desenvolvimento sustentável. Ah, professora, nós temos, que é um ponto do nosso edital, desenvolvimento sustentável. Conceito, onde foi adotado como princípio. Nós vamos verificar tudo isso, ok? Eu vou trazer evolução para vocês do desenvolvimento sustentável. Mas vejam que os estados, os países, eles devem promover o desenvolvimento sustentável em ambiente interno. Nós vamos ver a Agenda 21, que adotou o princípio da prevenção, aliás, o princípio do desenvolvimento sustentável, e adotou o princípio da precaução, melhor dizendo. Segura aí, que a gente vai chegar lá mais à frente. Nós vamos ver que a Agenda 21, ela é uma norma soft law, porque é um instrumento que foi editado na Rio 92, mas os estados, de acordo com o princípio número 8 dessa Agenda 21, deverão observar práticas de sustentabilidade em âmbito interno através da edição de normas internas. Ok? Então, cuidado, nós vamos verificar. Então, promoção do desenvolvimento sustentável. Em relação ao Brasil, nós temos a promoção do desenvolvimento sustentável prevista na legislação que instituiu o novo Código Florestal de 2012, apesar de haver, né, no caso, algumas críticas, que foi um código aprovado pela bancada ruralista, mas nós também temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na política que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, ok? Nós temos princípios expressos. O princípio da informação. Todos os atos em relação ao meio ambiente devem ser públicos. Nós temos, inclusive, uma lei federal aqui no âmbito interno brasileiro, no âmbito doméstico, de que dispõe nesse sentido. Só que vejam que o princípio da informação, o princípio da publicidade, que para nós, no direito internacional do meio ambiente, são sinônimos, é um princípio do direito internacional do meio ambiente, mas está de forma expressa no artigo 225 da Constituição Federal de 88. Então, imagine, né, que determinado ato da administração pública irá repercutir em relação às populações tradicionais, às populações indígenas, como o caso de Belo Monte, como o caso da expansão do polo naval de Manaus, que está atingindo populações ribeirinhas. E há um impasse com o Ministério Público Federal que fala, não, isso aqui está suspenso, tem que estar suspenso. E uma hora, o TRF lá de Manaus suspende a expansão do polo naval, às vezes libera através de medidas liminares. Mas por quê? O que o Ministério Público Federal fala? Fala que aquelas populações não foram ouvidas. E vejam, nós temos o princípio democrático, que deriva do princípio da informação, que fala, de acordo com a OIT 169
da Convenção de Direito Internacional do Trabalho, que as populações tradicionais, sejam os quilombolas, populações indígenas, ribeirinhas, devem ser ouvidos e devem, né, ter acesso à informação quando um ato da administração pública repercute diretamente ou indiretamente em relação ao seu, né, habitat, ao habitat daquelas populações tradicionais. Então, o Ministério Público Federal alega que não houve acesso à informação às populações ribeirinhas, lá do Polo Naval de Manaus, assim como em relação a Belo Monte, a hidrelétrica de Belo Monte, que os índios daquela região não foram ouvidos, não tiveram acesso à informação. Então, percebam, direito internacional do meio ambiente, não é só direito doméstico. E o princípio da precaução que a professora estava falando aqui, é o princípio, né, do direito internacional do meio ambiente. Nós temos, inclusive, aqui uma distinção com o princípio da prevenção. Apesar de que nós iremos estudar mais à frente os princípios do direito ambiental, já vou explicar algumas coisas para vocês. De acordo com o princípio da precaução que foi adotado pela Agenda 21, nós temos que aquele empreendimento, aquele bem, aquele produto que está necessitando de uma licença ambiental para ser explorado, para ser comercializado, se ele, né, no caso, não obtiver certeza científica do que pode vir a causar aquele empreendimento ou aquele produto em relação à saúde pública e o meio ambiente, a administração pública, através do seu órgão ambiental, não irá deferir uma licença ambiental pleiteada. Nós temos, em regra, 3 tipos de licença. Licença prévia, licença de instalação e licença de operação, de acordo com a Resolução 237 de 97 do CONAMA. Então, se não há certeza científica, ou seja, se há incerteza científica, ou se ainda não há estudos que comprovem que aquele empreendimento pode vir a causar determinado dano ao meio ambiente ou à saúde pública, aquele órgão ambiental vai indeferir a concessão. Ao passo que o princípio da prevenção, ele, no caso, deduz uma certeza científica. Então, se aquele empreendimento pode vir causar determinado dano ambiental, o que eu posso fazer? Eu, órgão ambiental do meio ambiente, eu posso deferir a licença ambiental, mas eu vou exigir daquele empreendedor que ele adote medidas mitigadoras. Então, quando nós estamos passando por uma indústria, nós verificamos, né, aquela fumaça branca, na verdade é uma fumaça filtrada. Por quê? Porque tem um filtro, que é uma medida mitigadora, que aquele empreendedor tem que instalar nas chaminés das fábricas, das indústrias, para reduzir a emissão de gás de efeito estufa na atmosfera. Por isso, é o princípio da prevenção. Vamos sim considerar a licença ambiental, até porque, né, pessoal, se nós ficarmos indeferindo licenças, se a administração pública ficar indeferindo, nós não teremos um progresso econômico, tá bom? E lembrando do nosso bate-papo no início dessa aula, que não é apenas a preservação do meio ambiente. Então, percebam, esses 2 princípios, eles estão na Constituição Federal de 88. Há outras distinções que nós vamos ver mais à frente. Mas percebam que é o princípio da precaução, que é um princípio do direito internacional do meio ambiente e adotado de forma expressa na Agenda 21. Tá bom? Então, cuidado com essa pegadinha. Professora, por que a gente tem que estudar isso? Porque às vezes é cobrado em prova. Quando a banca ela quer explorar mais ainda a questão, ela cobra essa parte de princípios, que é meio difícil. Bom, um exemplo que eu quero dar para vocês em relação ao princípio é o princípio da ubiquidade, que não está aqui nessa lista, porque, na verdade, ele não é um princípio do direito internacional do meio ambiente apenas, mas ele é um princípio do direito internacional. Então, o que significa o princípio da ubiquidade em relação ao meio ambiente? Nós temos que, quando uma norma ela é editada na seara internacional, aquela norma, ela deverá, né, abarcar tudo o que ela vai, no caso, né, inserir nos ordenamentos internos. Então, imagina, o Acordo de Paris é um acordo que ele foi adotado de forma unânime por todos os estados que participaram da COP21.
E aquele acordo, ele prevê as questões econômicas, as questões sociais, as questões ambientais, todas atreladas à questão de redução de gás de efeito estufa na atmosfera. Então, é um acordo que ele vai, né, no caso, modificar várias searas da sociedade, não apenas na parte do direito ambiental, mas também nós temos a questão da tributação ecológica, nós temos a questão de responsabilidades, nós temos a questão de crimes ambientais, que nós também deveremos verificar nos próximos anos aqui no Brasil uma significativa mudança. Então, como que aquela norma ela vai se inserir no âmbito social como um todo? Princípio da ubiquidade, ok? É mais ou menos isso, só para vocês terem uma noção, é algo mais específico que, na prova do TRF da segunda região da Banca Consulplan, foi cobrado que o princípio da ubiquidade, ele fundamenta o Acordo de Paris. Tá bom? Então, vejam como essa parte de princípios pode vir a ser cobrada, tanto na parte de direito ambiental, como de noções de sustentabilidade. Nós temos o princípio da solidariedade, conforme eu falei para vocês, nós temos a cooperação internacional, que os estados, eles devem transferir valores pecuniários, tecnologias, para outros estados que necessitem. Mas, derivando daquela cooperação internacional, daquele princípio, nós temos o princípio da solidariedade. Então, mais uma vez, a Europa. Imagine que aconteceu um desastre ambiental de derrame de hidrocarbonetos na costa da Espanha. Espanha, ela é um país vizinho da França, de Portugal. Então, necessariamente, nós teremos que a Marinha Espanhola e seus outros órgãos ambientais e reguladores do petróleo, estes órgãos, eles deverão informar os estados vizinhos. Olha, nós estamos tomando as devidas providências para, né, no caso, reter aquela mancha de petróleo no nosso mar territorial, mas a possibilidade de, né, se estender até o território marítimo de vocês. Então, há essa questão de informar as autoridades dos países vizinhos e também adotar medidas para, no caso, né, viabilizar uma proteção mais eficaz e deixar, né, no caso, de aquela mancha de hidrocarbonetos se estender a outros territórios de forma mais incisiva. Então, vejam o princípio da solidariedade, porque o dano ambiental, ele não possui fronteiras, ele é transfronteiriço. Trouxe, inclusive, aqui a questão das marés negras, que o professor Guido Soares, da USP, na obra dele de Direito Internacional do Meio Ambiente, deixa de forma expressa. O professor já é falecido, mas tem uma obra espetacular de Direito Internacional do Meio Ambiente. Quando eu fui pesquisadora da Fundação Amparo da Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, eu utilizei bastante nos meus relatórios, na minha apresentação acadêmica, essa obra. Ela é indispensável para quem estuda essa parte, ok? Competência prioritária dos estados para formular e executar política ambiental. Falei para vocês que a Agenda 21 possui um princípio, que é o número 8, que menciona que os estados deverão editar normas no ambiente doméstico para viabilizar a proteção do meio ambiente, inclusive fomentando a política nacional ambiental. Nós temos aqui uma lei de 81, editada no Brasil. Vejam que ela é anterior à Rio 92, então o Brasil, apesar de não ter sido um estado muito, né, solidário com a Declaração de 72 de Estocolmo, a partir da década de 80 começou, né, a abrir os olhos. Olha, precisamos proteger o meio ambiente. Então o Brasil, antes mesmo da Rio 92, que trouxe a Agenda 21, já possuía uma política ambiental nacional, diferentemente da China, por exemplo, que até hoje nós não temos a certeza de haver uma política nacional ambiental. O Estado não pode alterar as condições naturais de seu território e prejudicar outro Estado, princípio da cooperação internacional e da solidariedade, aqui de forma expressa, tá bom? Então, cuidado com essas particularidades dos princípios do direito internacional do meio ambiente. Iniciando nessa aula, mas vou continuar na próxima aula, até porque já passei, creio que, dos 30 minutos. Vejam, as normas gerais do direito internacional do meio ambiente. Feitas considerações sobre a parte introdutória da disciplina e também os princípios, nós iremos verificar agora as normas pertinentes
para o nosso estudo para concurso. Por que para concurso, professora? Porque nós temos outras normas muito importantes sobre essa questão de sustentabilidade, que nós discutimos bastante em grupos de estudo, lá na UFES, que é onde eu participei, em outras faculdades, em aulas de mestrado. Então, é diferente o nosso estudo. Nós temos outras normas, mas precisamos verificar o que o concurso pede. Tá bom? Então, pessoal, essa parte de sustentabilidade não é apenas o que está aqui em lousa. Este é um estudo direcionado para concurso. Ele é muito mais amplo, ele é muito mais legal, cheio de detalhes. Eu sou apaixonada, mas o objetivo aqui é fazer com que vocês sejam aprovados. Então, quem tiver curiosidade, há vários livros interessantíssimos que dispõem sobre sustentabilidade, como o professor Günther, um professor alemão. Inclusive, nós temos um livro aqui da Agenda Década de 80, que fala sobre essa questão de políticas ambientais e a poluição e sustentabilidade. Nós vamos citá-lo, inclusive, aqui na lousa, em outra aula, sobre a questão dos pilares do desenvolvimento sustentável. Vou até fazer uma crítica para vocês em relação do que a ONU observou. Mas, em relação à primeira norma Soft Law, lembrando que Soft Law é uma recomendação, então os estados, eles não estão obrigados a seguir o que essa norma Soft Law dispõe. Por quê, professora? Porque não é uma convenção, não é um tratado internacional. Você que estuda para analista de TRF, você estuda algumas peculiaridades de direito internacional, que é cobrado na prova de vocês. Principalmente de direitos humanos, por exemplo. Então, quando o Estado, ele, no caso, deposita em relação a um tratado e retifica, e depois o presidente da República vai promulgar através de um decreto, então nós temos que o Brasil, se passar por esse trâmite, ou se for que nem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é um reflexo da Convenção de Nova York e seu protocolo facultativo sobre pessoas com deficiência, é uma lei, mas esta Convenção de Nova York foi aprovada no rito de uma emenda à Constituição Federal, ok? Tem status de emenda. Então, nós incorporamos. Então, vejam, e aí nós temos uma lei de 2015 que editou o Estatuto da Pessoa com Deficiência para trazer para o ambiente infraconstitucional peculiaridades sobre essa Convenção de Nova York. Nós vamos estudar mais à frente, na última aula. Mas aí, nesse caso, nós temos que é uma norma obrigatória. Diferentemente da Declaração de Estocolmo de 72, que é soft law, é uma recomendação. Então, é importante que vocês tenham já na mente de vocês essa diferença, não apenas para minha aula, mas também para a aula de Direito Constitucional e Direitos Humanos, ok? Então, na próxima aula, vamos iniciar aqui os principais pontos da Declaração de Estocolmo, que, infelizmente, o Brasil, apesar de ter participado, não deu a mínima. Mas este cenário, ele vai se modificando após a crise do petróleo, e aí o Brasil vai começando a adotar normas de sustentabilidade, se não no seu âmbito interno. Então, até a próxima aula, pessoal.